Olá, pessoal! Vamos conversar agora sobre redes neurais artificiais. Tecnologias para mimetizar ou copiar o processo cerebral dentro de bancos de dados e computadores. As redes neurais artificiais são construídas a partir do conceito de neurônios, axonos, e todo o processo de cognição cerebral a partir de conexão entre diversos neurônios. A ideia desse conjunto de neurônios se interconectando e localizando informações é implementada dentro de bancos de dados, como por exemplo do Google, que trabalha exatamente com essa tecnologia, permitindo que se possa descobrir informações que inicialmente poderiam não ser conectadas, seriam desconexas entre si, a partir de dados secundários ou terciários associados a essa informação. Ou seja, a associação passa a ser não de forma direta por índices de informação ou por conexões diretas entre a informação A e a B, mas com possíveis conexões da informação A e a B via a informação C, D, E ou a linha, B linha, C linha. Então, o processo de busca é neural. Essa tecnologia vem da construção de neurônios artificiais que chamamos de neurodos ou nodos, que simulam um conjunto de neurônios tomando uma determinada ação ou executando uma determinada seleção de um conjunto de coisas para tomada de decisão. Esse processo trabalha como uma caixa preta. Cada grupo de neurodos toma um conjunto de decisões específico, exatamente como no cérebro. Você tem áreas especializadas para cada movimento, para cada tomada de decisão, para cada interação com um novo conhecimento, para cada associação de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo, para um sentimento e assim por diante. Portanto, de novo, essa tecnologia imita o cérebro para que eu possa tomar decisões sobre conjuntos de informações. Vamos a um exemplo. Suponhamos um sistema que permita o diagnóstico de uma determinada doença. Eu tenho entradas de temperatura, de situação de tosse ou não do paciente, se ele tem sudorese. A partir dessas entradas, esse conjunto de neurônios artificiais, chamados de neurodos ou nodos, se associam, verificam qual é a possível associação entre as diversas possibilidades e já me dá um percentual ou uma possibilidade de doença ou de preocupação com relação a essas entradas. Portanto, ele toma decisões. Isso pode ser uma tuberculose ou pode ser uma pneumonia. Inclusive, nesses casos, eu consigo até ter condições de ter o percentual de possibilidade dessas entradas serem geradoras de uma tuberculose ou uma pneumonia, por exemplo. Em algumas situações, os dados não são conectáveis entre si de forma direta, não seriam num banco de dados tradicional. O que tem a ver, por exemplo, a temperatura com o paciente tossir ou não. Entre si não há conexão possível. Ele suar e tossir ou suar e ter um aumento de temperatura. Em si não há conexão nenhuma sobre essas duas situações isoladamente. Mas quando analisadas as três situações nesse conjunto de diagnóstico, esse conjunto de neurônios artificiais já toma decisões e define que pode haver essa associação com um quadro de tuberculose ou pode haver essa associação com um quadro de pneumonia, por exemplo.
Óbvio que quanto maior o volume de associação, assim como no cérebro, quanto maior o volume de associações de entrada e maior a quantidade de conexões com possíveis doenças, maior a acuidade desse sistema à tomada de decisão. E quanto mais decisões ele tomar sobre mais informações existentes, criando outras conexões, exatamente como no cérebro também, maior será o índice de acerto da próxima análise nesse conjunto de neurônios artificiais. Portanto, esses sistemas aprendem por si. Esses sistemas aprendem por si a partir de uma curva de aprendizado. Ele começa errando muito, porque em geral tem poucas associações e tomou poucas decisões. À medida em que você aumenta a quantidade de informações de entrada, aumenta-se também a quantidade de informações de saída dessas análises. E eu tomo decisões e informo ao sistema qual foi o resultado dessa decisão, esses sistemas neurais aprendem para a próxima interação. Portanto, a curva de aprendizagem começa com alto nível de erro e diminui a quantidade de erros até o que nós chamamos de convergência, ou seja, uma quantidade mínima de erros que permite dizer que o sistema já acerta na grande maioria percentual das possibilidades de análise. Em sistemas, por exemplo, de caminho crítico para a medicina, identificação a partir de anamnese de doenças existentes ou pré-existentes, ou a evolução de um quadro determinado, isso faz toda a diferença. Porque em alguns casos, situações ocorridas com o paciente que não são conectas entre si de forma direta, juntas podem trazer um diagnóstico extremamente preciso de um ambiente desse tipo, ajudando o médico a tomar decisões, inclusive sobre, por exemplo, que exames ele vai mandar que o paciente execute, ou que medicamentos ele vai submeter a esse paciente, ou eventualmente que processo de tratamento será aplicado para esse tipo de atendimento. Portanto, é bastante interessante que tenhamos condições de entender até que ponto um sistema pode mimetizar um cérebro humano. Há muitas desavenças com relação a especialistas nessa área. Alguns dizem que os computadores, por mais que aprendam a aprender e aprendam a evoluir com relação ao próprio conhecimento, nunca terão condições de chegar ao nível de interação de informações, tanto em volume quanto em velocidade, que um cérebro humano tem. Mas há alguns especialistas que dizem que, se não chegarmos a isso, chegaremos muito próximos a isso. Portanto, os próximos capítulos, nos próximos anos, nos dirão quais dos especialistas estão certos. O fato é que essa evolução vem acontecendo. Os bancos de dados especialistas baseados em inteligência artificial para tomada de decisão hoje são aplicados desde no Google até em ferramentas próprias para tomada de decisão, por exemplo, em macroeconomia, em compra de ações, compra e venda de ações, mercado financeiro, né? Existem sistemas especialistas para engenharia, para tomada de decisão de, por exemplo, materiais. Então, hoje há uma quantidade, uma miríade enorme de possibilidades já sendo aplicadas e certamente acontecerão possibilidades ainda maiores no futuro, à medida em que também essa tecnologia seja disseminada. Espero que tenhamos condições de conversar muito mais sobre isso nas aulas ou nos blocos de discussão em EAD. Fico por aqui e vamos conversar sobre alguns outros assuntos nos próximos bate-papos. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite não, corta isso. Um abraço e fiquem bem.